Iron Lung é um jogo que tem um contexto extremamente interessante e assustador. Você é jogado em uma missão de fotografar objetos no fundo de um mar. Nesse contexto, você é um prisioneiro que tem como objetivo pagar pelos seus crimes com esse serviço que você faz para a organização que te mandou para lá nesse submarino improvisado e caindo aos pedaços que com certeza não deveria estar se aprofundando tanto dentro do oceano. Sendo que tudo que você tem para se localizar aqui é um mapa com as coordenadas de onde você tem que ir para fotografar o que você tem que fotografar e um painel de controle que controla para onde você vai com esse caixão de metal com as janelas soldadas, para evitar que ele imploda de dentro para fora, porque ele não foi feito para a pressão que você tá tendo. Iron Lung é um jogo que coçou bastante a minha cabeça de uma forma interessante, não pela forma como ele faz terror aqui, que é uma parada mais psicológica. É tudo tão calmo que a parada que você mais te assusta são vapores que saem quando algum cano estoura de dentro do seu submarino, ou quando você vê isso aqui pela primeira vez. Mas o que me pegou de verdade pra esse jogo não é nada dessa parte de terror dele ou em como diferente ele é de um jogo de terror normal. É mais que Iron Lung é um jogo sobre um mar de sangue, uma pessoa explorando esse mar de sangue e uma missão suicida em um mundo onde todas as estrelas sumiram e a humanidade luta pra se manter viva. Agora, mudando um pouco o tópico, você já mentiu na sua vida? Com a entrada do mês de abril é normal que a gente queira contar uma mentira ou outra, é o mês da mentira afinal de contas, mas fala pra mim, quantas vezes você já mentiu pra si mesmo por conta da sua saúde? E é por isso que eu tô aqui hoje pra mostrar manual pra vocês, porque todo mundo quando passa por algum tipo de problema, principalmente calvície, quer esconder isso de qualquer forma que seja, mas não precisa ser assim. Calvície é um problema normal que assola 50% da população dos homens, e o primeiro passo pra você entender que esse problema deveria ser tratado de uma forma normal é começar a aceitar ele, porque é muito fácil de você esconder esse problema através de formas como você esconde o seu cabelo, por exemplo, ou até usando acessórios pra poder mentir que tá tudo bem quando não tá tudo bem. Mas pra começo de conversa, tratar esse tipo de problema não deveria ser complicado, e é por isso que a Manual tá aqui. A Manual oferece uma série de tratamentos personalizados e prescritos por médicos que pode ajudar você no tratamento pra calvície desde em casos mais iniciais até em casos mais avançados. Como todos esses tratamentos são prescritos por médicos, seu tratamento, caso você decida embarcar nisso, vai ser personalizado e prescrito especificamente pro teu caso, assim como você também consegue acompanhamento médico ilimitado nesse processo. E tu realmente não precisa tomar a minha palavra como confiança de que isso pode funcionar pra você. As fórmulas da Manual são manipuladas por farmácias autorizadas pela Anvisa. No próprio site deles você consegue encontrar diversos casos de sucesso onde a Manual conseguiu tratar diversos desses casos de calvície e realmente dar resultados positivos pra essas pessoas. Só que vale também lembrar que como isso aqui é um tratamento, isso significa que ele precisa de tempo. É normal que os resultados do seu tratamento começam a aparecer depois do 4º mês de uso efetivo dos produtos da Manual. Então esteja ciente que isso aqui também é um processo, caso você queira embarcar nisso. E se tu realmente quiser, você pode usar o cupom 40Ryan para conseguir 40% de desconto na sua primeira compra dentro da Manual, assim como também frete grátis e embalagem discreta que vem daí em toda a entrega que a Manual faz para você. Tem em mente que isso aqui é só por tempo limitado, então se você quiser aproveitar, aproveita agora enquanto ainda tem. Todos os links para Manual vão estar aqui na descrição, assim como no primeiro comentário fixado. Muito obrigado Manual por estar patrocinando o vídeo de hoje e vamos pro vídeo. Parte da graça de Iron Lung são essas pequenas descobertas que você faz enquanto você tá nessa missão praticamente suicida nesse mar de sangue. Que esse submarino não foi feito na intenção de que você retornasse dessa missão, é uma dessas descobertas. E você vai descobrindo isso assim que o jogo começa, com uma carta deixada no chão explicando as reais intenções das pessoas que te colocaram nesse lugar. Eles querem que você explore essa anomalia conhecida como mares de sangue, mas eles nem se importam muito se você vai conseguir voltar de lá. Os objetos que você tem que fotografar enquanto você tá lá são essas anomalias que não fazem muito sentido a princípio. São esqueletos de bichos gigantes, minhocas espalhados pelo fundo do oceano, parece que pedaços de estruturas, e isso tudo já é muito estranho se tu levar em consideração que essa não é a Terra, é uma anomalia em uma lua que produz um mar de sangue com um DNA humano, e essas coisas estão dentro desse mar de sangue humano. Mas em um certo momento, se você for em um lugar do mapa, você consegue fotografar coisas além das que te mandaram fotografar, mais precisamente um destroço de um submarino que explorava lá também. A sigla que tá nesse submarino é a sigla SM-8, que abre a gente a possibilidade de pesquisar no consoles de comando do submarino mais informações sobre qual é a história desse submarino e por que ele tá ali e por que ninguém se importa com ele. E essa é a primeira vez que a gente tem algumas histórias mais aprofundadas sobre o que tá acontecendo no universo de Iron Lung. Quando você começa a entrar na história de Iron Lung, uma nova forma de pensar sobre essa realidade cruel é meio que desbloqueada. Porque, a princípio, você pensa que a realidade está dentro do fundo de um oceano de sangue e que ninguém que te mandou nessa missão tá meio que ligando se você vai voltar ou não, é algo devastador de se saber. Mas quando você termina o jogo, a mensagem final deixa muito explícito o quanto não importa se você vai morrer aqui ou não. Pouca coisa sobrou no universo para fazer com que essa sua cova de metal num mar do oceano seja uma coisa tão ruim assim.
O universo de Iron Lang é um universo que tá fadado à morte. Nos eventos do jogo acontece algo que é chamado de a Raptura Silenciosa, um evento onde de um momento pro outro, grande maioria das estrelas sumiram do espaço, deixando as únicas pessoas sobreviventes aqui em naves espaciais e estações no espaço, a deriva. A própria carta que o personagem que você controla escreveu explica muito bem esse sentimento. Que liberdade é essa que resta pra nós? Algumas naves espaciais voando em um mar de estrelas mortas? Eu escolhi respirar aqui pela última vez, no fundo desse oceano de sangue. Eles vão ter a execução que eles querem e eu vou ter a minha liberdade. O mundo de Iron Lang é um mundo morto. Então, o apelo que eu sinto sobre Iron Lang é exatamente essa visão distópica de uma realidade onde o mundo é um lugar tão desgraçado e infeliz que morrer no fundo de um mar de sangue não parece uma ideia tão ruim, comparativamente falando. Geralmente esse tema de mundos mortos vem com bastante melancolia atrelado a eles, e faz sentido. Essas representações da sociedade acabando ou depois de já terem acabado dá um ar muito solitário e sem esperança do futuro. Principalmente quando vem junto com construções, marcações de que um dia as pessoas passaram por aqui, prosperaram, e o que resta disso é só meio que uma lembrança desse passado que um dia foi vivo. Querendo ou não, esse tipo de tema mostra muito sobre o fim das coisas. Uma parada que a gente não espera que aconteça quando a gente pensa na sociedade, porque olhando de uma forma otimista, a gente sempre espera que a sociedade evolua e evolua cada vez mais. A ideia de que é mais fácil ela se destruir do que se manter ou prosperar é meio bizarro. Só que nem sempre a melancolia é a forma mais certa de você explicar, você experienciar um jogo que possui um mundo desse tipo, porque às vezes é muito mais sobre curiosidade do que qualquer outra coisa. Andar por Hollow Nest em Hollow Knight é um trabalho fascinante. Ele é um mundo morto de certa forma, uma vez que quando você chega lá praticamente não tem muita coisa funcionando ou viva pra você explorar, mas tem o que sobrou desse mundo pra você explorar. Por mais solitário e triste que pareça ser essa ideia de você explorar esse reino já morto, quanto mais tempo eu passava por ali, mais curiosidade eu tinha pra entender o porquê ele era do jeito que ele era. O que fez Hollow Nest, um lugar onde a gente vê diversas vezes personagens falando sobre quanto havia vida aqui dentro, se tornar essa ruína gigantesca que tem seres vagando, corrompidos pra tudo quanto é canto, é algo ao mesmo tempo que meio triste, melancólico, é muito fascinante e interessante de se tentar entender. Eu já falei sobre esse exato sentimento em outro vídeo do meu canal, mas é basicamente como se você fosse um arqueólogo descobrindo sobre uma civilização que sumiu há muito tempo. Eu acho que um dos momentos mais memoráveis desse jogo pra mim foi gradativamente receber um pedacinho a mais de lore sobre os besouros e o lugar que eu tava toda vez que eu abria uma nova estação pro último besouro poder andar, e por consequência disso ele acabava lembrando um pouco da história dessa estação, porque ele já passou por ela antigamente. Ele sendo uma das únicas peças que ainda sobram da história desse mundo que morreu. E isso é grande parte do que faz o mundo de Hollow Knight ser interessante. Parte do que faz esses mundos sem esperança e mortos interessantes são essa possibilidade de você cavar, entre aspas, o passado e descobrir coisas sobre esses mundos que já não existem mais e que montam pouco a pouco a sua interpretação de como esses mundos aqui eram. Mas isso não é o caso com Night Suns. Night Suns é um jogo que eu considero muito mais uma pintura interativa do que realmente um jogo, porque enquanto você tá nele, você só vaga por essas áreas abertas com estruturas que mal conseguem entender o porquê existem e corredores apertados sem muita iluminação. Quase todo momento que você tá aqui, você tá se perguntando o porquê disso tudo existir, porque no começo você é meio que jogado em uma seção de corredores depois de estar tentando fugir de uma coisa que a gente também não sabe muito o que é. O que dá uma impressão muito grande no começo do jogo de que isso aqui vai ser um jogo de terror. Só que depois de um tempo, você começa a se questionar sobre o que exatamente é esse jogo sobre. Porque tudo que ele faz é apresentar esses corredores que não tem muita forma, são quase como entre partes, lugares como a parte de trás de um shopping que não era pra nenhuma pessoa normal ver que existe. Não dá pra tirar nenhuma conclusão além de se pá não era pra você tá vendo isso daqui. Por mais que você não veja ninguém, você tá sempre andando por esses lugares abstratos e brancos. Nada faz muito sentido aqui. Até que você chega aqui. Esse é o primeiro lugar que a gente consegue chamar de humano em Night Suns. Esse jogo não é um jogo necessariamente sobre um mundo morto, por mais que você não veja ninguém enquanto você passa por ele. Pra mim, ele funciona mais como um mundo que não foi feito pra ninguém. Porque se a gente parar pra pensar no mundo de Night Suns, a estrutura que a gente caminha pelo jogo é tão grande que não faz o menor sentido nada disso aqui existir da forma como existe. O seu objetivo quando você chega nessa parte dessa mega estrutura é descer ela. E descer ela é uma tarefa extremamente perigosa, traiçoeira e totalmente não feita pra um ser humano fazer isso. Tipo, sério, é muito perigoso. Tem chance de você cair enquanto você anda por aqui. E se você faz isso, você consegue ver o personagem principal caindo centenas
de metros nessa estrutura bizarra e sem sentido. E é aí também que você descobre que essa estrutura que você já achava gigante, na verdade é só uma fração do tamanho da estrutura real. Não tem dentro nem fora, é um conglomerado tão grande de matéria que é difícil de você entender qual é a parte de fora dessa estrutura de Night Suns. Você depois descobre que essa mega estrutura que parece um prédio gigante, que era geralmente para habitar seres humanos, nem faz isso na verdade. Se você conseguir descer certinho, você encontra salas no meio dessa estrutura. Tem alguns quartos de aparentemente pessoas ali que foram alargados, locais como bares que muito provavelmente poderiam abrigar pessoas em horários de entretenimento estranhamente vazios, como se eles estivessem ligados, mas ninguém nunca passou por aqui. Tudo isso largado no meio dessa estrutura morta de um propósito para ela. Quando você termina esse jogo, você não vai ter nenhuma resposta sobre nada do que tu viu até aqui. Não dá pra saber se houve vida algum dia nesse mundo, pra que esse mundo existe, ou quem construiu essa mega estrutura que a gente passa boas horas andando por ela. Eu acho que isso é o que mais me fascina sobre Night Suns. O quanto tem tanta coisa que você poderia formar um significado, mas do mesmo jeito colocado de uma forma tão imprática que é difícil de você tentar entender o porquê que esse mundo existe. Se esses quartos e lugares realmente foram projetados pra alguém habitar eles, certamente não é mais. É só você ver como é navegar no meio de uma parada que parece humana, mas não é feito pra eles. É esquisito. Mesmo se você se jogar de lá de cima e ver até onde você consegue cair, e vai por mim, você vai cair muito, você vai ver que essa estrutura é infinita praticamente, num ponto onde essa área gigantesca que a gente já explora é insignificante, não faz o menor sentido nesse lugar específico existir essa sala. Essa sala não é feita com propósito. Esse mundo não segue lei nenhuma. Ninguém fez esse mundo pra propósito nenhum. Eu considero Night Suns uma forma de se expressar um mundo morto. Porque a parada é que, mesmo em jogos onde o mundo não comporta mais vida como a gente conhece, os traços de que um dia teve vida ali são muito fortes. É isso que carrega esse tema. Seja destroços, mensagens, qualquer coisa que mostra que existiu civilização ali alguma vez. Uma escada meio que só existe com o propósito de que alguém suba ela. Só que se ela é feita de uma forma onde subir ela não faz o menor sentido, ou acessar ela também não faz sentido, esse mundo meio que existe com propósito nenhum. E é nisso que eu quero chegar. A vastidão nesse tipo de tema não vem só deles serem mundos que a nossa civilização habitou. Por isso é triste ver eles dessa forma. Mundos como os de Babid, por exemplo, um jogo que te joga pra explorar uma cidade acabada com cidadãos que querem sair delas, mas não saem, tem um porquê de existirem dessa forma como ele é. As pessoas ocupam esse espaço de verdade. Mesmo que até em lugares mais esquisitos que o normal, elas dão um propósito pra essa cidade existir. Elas passam a mensagem daquele mundo, de serem lugares ruins de viver, abandonados da sociedade, aglomerados em megas construções, porque o espaço é pequeno e as pessoas são muitas. Isso, junto com a arquitetura brutalista daquele lugar, passa a ideia de que essas pessoas vivem aqui isoladas, excluídas da sociedade. Mas a arquitetura em mega construções, quando é feita em um ambiente onde não há pessoas para habitar, cria mundos mortos também. Só que é um mundo morto de propósito para ele, que eu acho que é o caso de Blame. Blame, ou Blame, chama do que quiser, é um mangá que encapsula muito bem essa ideia de estrutura criada pra ninguém. Ele é um mangá bem antigo sobre um garoto chamado Kili que vaga por uma mega estrutura infinita criada por robôs construtores e uma realidade onde máquinas tomaram conta de tudo, em busca de um gene de rede terminal, um código que consegue entregar a autonomia dessa estrutura conhecida como a cidade pros humanos de novo, pra tentar salvar o resto da humanidade do inevitável fim dela, uma vez que as máquinas meio que controlam todo mundo nessa realidade. O mangá em si é algo que eu acho extremamente bonito, ele não tem muita conversa, a maior parte dele é o Kili andando por painéis muito lindo dessa estrutura que toma todo tipo de forma que você consegue imaginar, e bem frequentemente lutando contra esses robôs com essa aparência bizarra aqui. Só que assim como Night Suns, Blame também tem essa característica de construção feita pra ninguém. Grande parte disso é porque as inspirações de Night Suns é realmente o mangá Blame, mas a diferença entre os dois tá em justamente o que faz a presença de humanos nesse lugar. Enquanto em Night Suns o mundo ali pode ter uma cara humana, mas não foi feito pra eles, ou em Babid, que as construções aglomeradas foram feitas justamente pra abrigar aquelas pessoas, os robôs em Blame construíram tanto essa mega estrutura que só não faz mais sentido ela existir. É tanta informação visual, tanto vertical quanto horizontal, de todas as formas possíveis, que é difícil de acreditar que existe qualquer vida habitando esse lugar. É quase como se a estrutura foi feita para expulsar os humanos. Em um certo painel, o protagonista cai nesse abismo de arranha-céus e é jogado em um abismo de estruturas, e o que você vê é só uma noção de quanto toda essa parte gigantesca que ele viu é tão insignificante comparado ao que ainda tem para se ver.
Eu acho interessante a forma como esse mangá explora esse mundo dele, porque dá pra sentir o que o autor quer passar quando ele mostra esses cenários que nem parecem comportar a vida, numa realidade onde o protagonista tá indo atrás de um DNA pra salvar a própria raça da extinção. Essa estrutura do mangá de Blame é tão grande e tá aí por tanto tempo que os personagens não sabem nem o que é a Terra quando se deparam com um jornal antigo escrito à mão. A estrutura de Blame não tem um tamanho exato, mas há especulações que ela pega uma boa parte do sistema solar. Esse mundo é feito pra te causar essa sensação de estar sendo esmagado pela sua volta. Blame tem um tom muito desesperançoso em todo ele. Por mais que o Kill Kill tá tentando fazer algo que pode salvar a raça humana da destruição, olha o tamanho do obstáculo que ele tem na frente dele. Ele pode passar só a eternidade procurando por ela, e a outra eternidade andando até a borda do mundo, onde ele não vai ter mais controle sobre os robôs. O tamanho do mundo de Blame também é meio que mostrado em justamente como a passagem do tempo nesse mangá é meio estranha. De um volume para outro, Killy pode aparecer em lugares completamente diferentes, e isso meio que mostra que muito tempo passou por ali. Mas a gente não sabe dizer ao certo quanto tempo. E isso é uma coisa que anda de lado a lado com esse tema. Por mais que expressado de formas diferentes, algumas dessas mídias ganham muito em realmente fazer quem tá experienciando sentir o peso do tempo e do futuro não ser uma parada tão brilhante assim. O que compõe um mundo acabando é a falta de esperança nesse próprio mundo. Olha, o meu objetivo com esse vídeo não é que você saia com bad vibes sobre ele. Na verdade, o que eu quero é realçar justamente o quão esses temas são interessantes e, pra mim, pelo menos, o quanto que eles são um pouco além de serem só sobre tristeza e miséria e tudo de ruim que o mundo morto pode te oferecer. Mas tristeza, melancolia e esse tipo de sentimento é algo que compõe esses mundos. Só que não é porque esses temas são muito presentes e eu acho necessário que eles existam que precisa ser literalmente só sobre isso. Porque uma coisa que esses jogos sobre mundos que acabaram me ensinaram muito é sobre como às vezes tem muito a ver com esperança. Esses tempos eu revisitei um jogo chamado Presentable Liberty. Ele era um daqueles jogos que eu, quando era criança, ouvia muito youtubers jogando e falando sobre ele, mais precisamente o Alan Zoka, e ele era um jogo que ficou muito marcado pra mim quando eu era criança. Até que recentemente eu decidi revisitar Presentable Liberty e dar de cara com um mundo que representa tudo que eu venho falando aqui, porque ele é um mundo morto de sentido pro protagonista e um mundo morto literalmente. Presentable Liberty te apresenta com uma ideia que é muito direto ao ponto. Você tá preso dentro de uma cela, você é um prisioneiro, e enquanto você fica aí dentro, você recebe cartas de pessoas fora dessa prisão que comunicam com você como que é o mundo lá fora. Você passa coisa de 6 dias dentro do jogo simplesmente recebendo cartas dessas pessoas, não exatamente conversando com você, porque você não consegue responder elas, mas te mandando atualização sobre a vida delas e sobre o que tá acontecendo no mundo de Presentable Liberty. Um tempinho depois que você começa o jogo, você recebe uma carta de um cara chamado Doutor Dinheiro, que te explica exatamente o porquê que você tá preso. Ele explica que você foi escolhido por um programa especial que foi criado pra ele, porque 98% da população daquele país tá sendo infectado por uma praga que ataca os órgãos das pessoas e todas elas estão morrendo em questão de dias. Ela é uma doença ultra infecciosa que tá infectando todo mundo que tá fora dessa prisão, basicamente. O resto dos 2% da população do país que ainda não foi infectada são compostas por pessoas como você, e que agora fazem parte desse programa do Doutor Dinheiro de se manterem saudáveis e felizes enquanto a infecção tá saindo, porque eles provavelmente vão ser importantes pra encontrar a cura. Toda e qualquer informação que a gente tem sobre o mundo lá fora vem dessas cartas que a gente recebe das pessoas que a gente conhece, mais ou menos, que são aparentemente livres e que às vezes conversam com a gente. Uma dessas pessoas é uma pessoa chamada Salvadore, é um cara que aparentemente viaja o mundo e ele manda cartas pra gente falando e descrevendo como é esses lugares que ele tá passando enquanto ele viaja pelo mundo e descreve pra gente. Ele no começo desse jogo pergunta se a gente não vai ficar muito solitário dentro dessa cela, então ele envia um amiguinho inseto pra gente poder ter alguma tipo de companhia ali dentro. Esse é o nosso amigo inseto, que ele fica o jogo inteiro junto com a gente e fazendo companhia mesmo sendo um insetinho. Dá pra ficar vendo ele no chão. O clima dessa prisão é com certeza uma parada extremamente estranha. Não dá pra gente ver muito do que tá acontecendo fora as portas que tem na frente da nossa cela e a cor do céu no dia. Além do Salvador e o nosso amigo que viaja o mundo que manda a carta pra gente, a gente também tem a Charlotte, que descobre que a gente tá preso dentro dessa prisão e que começa a conversar com a gente. Aparentemente ela é uma pessoa que não foi infectada, que tem uma doceria que fica do lado da prisão. O nosso amigo feliz, que sempre escreve nessas cartas ultra felizes pra gente, que é meio estranho às vezes. E é claro, o Doutor Dinheiro, que atualiza a gente sobre algumas situações. Não demora muito para as coisas começarem a escalar de uma forma muito estranha dentro de Presentable Liberty. É muito comum a gente começar a estranhar logo de cara o porquê que o nosso amigo feliz é tão feliz com a gente. Ele sempre tenta animar a gente de qualquer jeito, comprando jogos pra gente pro nosso videogame portátil que ele também dá. Assim como quase parece que
suplicando que a gente fica feliz. Alguns dias depois a gente recebe uma carta que foi enviada por engano do Doutor Dinheiro pro amigo feliz, falando que se ele não manter a gente feliz, ele nunca mais vai ver as filhas dele. O nosso amigo feliz é assim justamente porque aparentemente o Doutor Dinheiro sequestrou as filhas dele. A Charlotte, a cada dia que passa, ela dá notícias cada vez piores sobre a situação da cidade, porque as pessoas estão começando a morrer. Aparentemente o Doutor Dinheiro inventou uma espécie de antídoto que na verdade só piora mais as condições da doença. E as pessoas na rua agora estão tendo falência dos órgãos em decorrência do antídoto que o Doutor Dinheiro criou. O Salvador, depois de muito viajar, decide que ele quer voltar para a cidade justamente para encontrar ela numa das maiores frangalhas possíveis, com tudo destruído, que é a maior parte das pessoas mortas. Ele se pergunta em uma carta para onde foi todo mundo. Depois de um certo ponto, a maior parte da população da cidade ali faleceu em devido à doença e, por sua vez, chega a hora dos seus amigos, com você preso ainda dentro da prisão. O seu amigo feliz, que estava sendo coagido a agir dessa forma, para de ser feliz com você, porque o Doutor Dinheiro mentiu para eles falando que elas estavam seguras, quando na verdade elas tinham morrido pela doença alguns dias atrás. Então, como uma última coisa que ele faz para você, ele diz que ele vai vender todos os órgãos deles, porque agora existe um mercado para órgãos saudáveis, e te dá um último jogo, porque ele não tem mais motivos ali. A Charlotte, depois de ficar tanto tempo trancada dentro da doceria dela sem poder atender ninguém, porque ela era a única que não estava infectada ali ainda por falta de contato com os outros, manda cartas pra você implorando pra você ir ver ela, porque ela não aguenta mais ficar solitária e isso tá corroendo ela por dentro. Até que ela manda essa carta aqui, pedindo desculpa. E por último, o Salvador, que disse que queria pelo menos apertar sua mão mais uma vez, então ele decidiu tentar te livrar dessa cela. E ele realmente consegue, ele consegue destruir o gerador de energia e abrir a porta da sua cela pra finalmente te dar uma liberdade. Só que no processo, enquanto ele faz isso, ele acaba sendo eletrocutado e morrendo assim que ele faz isso. E é nesse momento que você ganha a sua liberdade de volta, que você tanto queria pra poder ver esses personagens, que você percebe que você não tem mais nenhum deles pra você poder ver. Você pode sair, mas não tem mais porquê. Não tem muito um motivo real pra você ir pra um mundo que tá morto de propósito do porquê você sairia, e morto de verdade porque não tem mais ninguém que sobreviveu à praga. Sabe, eu falei sobre todo esse negócio de melancolia em mundos mortos dentro de videogame e mídias, porque eu acho que melancolia é parte crucial do que fazem esses mundos serem tão especiais e interessantes de falar sobre. Não existe interesse nesse tipo de mundo morto se ele não passou por alguma coisa que transformou ele nisso. O fator perder alguma coisa, seja a própria existência da humanidade ou uma civilização, torna ele uma parada muito mais interessante. E é por isso que eu gosto tanto desse tipo de mídia, porque ele realça essa melancolia que ele tem, mas ao mesmo tempo me prende numa reflexão sobre o que de bom dá pra tirar sobre esses mundos mortos. Porque a verdade é que mesmo esses mundos tendo uma grande carga emocional de melancolia, eles acabam usando essa melancolia pra justamente falar sobre esperança. No fim de Iron Lung, por mais que seja cru e pesado aquele final, a mensagem final fala sobre mesmo com o universo morrendo, mesmo que existam apenas algumas naves espaciais vagando pelo vazio, em algum lugar do vazio do espaço tem que existir esperança. No fim de Night Suns, depois que você cai em uma queda livre e foge de uma boss fight inteira, o jogo acaba com você passando por toda essa aprovação, encontrando a luz no fim do túnel, e a mensagem final que o jogo passa não é fim, é o começo. Até em Blame, por mais que o final desse mangá seja meio interpretativo, como tudo em Blame, dá pra considerar essa missão quase impossível do Kili de encontrar um DNA e levar ele pra borda da mega estrutura de 1 bilhão de quilômetros de distância, onde esse gene não vai ser caçado e exterminado pelos robôs, um sucesso. Ele, de certa forma, consegue cumprir essa missão dele mesmo estando nos seus últimos momentos de vida. A melancolia e a tristeza, por mais que elas compõem esse mundo e fazem eles ser o que são, só são tão importantes como são porque vai existir a faísca de esperança no final. É em você ver em histórias como a de Presentable Liberty, onde o personagem principal perde todos os amigos dele antes dele conseguir a liberdade dele, onde cada um deles morre de uma forma horrível e alguns deles nem eram amigos dele de verdade, e no fim parecer que nem sobrou motivo do porquê ele deveria ter saído daquela cela, porque não sobrou ninguém pra ele aproveitar essa liberdade pra no momento final aparecer alguém que ele pode compartilhar dessa liberdade junto, para ser essa luz da esperança que todo mundo precisa ver que existe. Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui, muito obrigado membros por apoiarem esse canal financeiramente todo mês. Considere você também virar membro, ganhar alguns benefícios e apoiar o canal aqui, beleza? Ou se você não puder apoiar financeiramente, deixa seu like, comenta alguma coisa que isso sempre ajuda ao meu vídeo ser mais entregue para mais pessoas. Eu acho que eu vou ficando por aqui e eu te vejo outro dia. Tchau.